Oi, gente, mais um episódio do On Time Podcast. Aqui hoje um convidado super especial e eu quis trazer ele porque a gente vai falar muito de espiritualidade. E fica aí ligadinho, vai rodar a vinheta e eu te espero com esse convidado. Eu estou aqui com o pastor Cleiton Mader, nosso convidado todo especial. Gente, ele é um pastor moderno, né? Porque a gente pensa em pastor, a gente já pensa de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço. Você já imaginou que eu fosse chegar assim, né? Será que eu convidei a pessoa certa? E eu acho isso super legal, porque a gente tem quebrando essas resistências, ou esse tipo, né? Essa caricatura que a gente cria de certas pessoas. E pastor mesmo, a gente sempre pensa gravata, terno, Bíblia debaixo do braço, né? Mas ele é todo moderninho. Mas eu tenho certeza que ele tem muito conteúdo aqui pra gente. Então, se apresenta, por favor. Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleiton, pastor Cleiton. Moro em Bragança. Tô aqui, né? Vim aqui com a vontade de falar um pouco sobre isso. Acho que espiritualidade é um negócio bem bacana que a gente pode tratar junto com outros temas, né? A ideia aqui é a gente abordar de uma forma que fique super tranquilo para todo mundo, né? Eu aqui não vou ficar pregando não religião. Não é um culto exatamente, religioso. Não vou. Já que ela falou que eu sou meio moderninho, então assim, fiquem tranquilos que eu não vou ficar pregando aqui para vocês. Apesar que a Bíblia tá aqui, a palavra tá aqui. Mas assim, primeiro agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Né? Fico muito feliz aí de poder estar participando com vocês. Achei a ideia sensacional. E estamos aí, vamos falar aí o que vocês acharem que cabe aí dentro do assunto. Acho que tem muita coisa, acho que um podcast não seria o suficiente. Com certeza né? Não. E quem sabe a gente faz outras aí com mais tempo. Gente, vamos depois vocês votam aí nos comentários se vale a pena a segunda vez aqui com o Cleiton. Eu tenho certeza que sim. Poxa, aí já me colocou. Já vota aí nos comentários, hein? Colocaram... Traz o Cleiton novamente. Eu vou, se vocês falarem que sim, com certeza. Tá bom? Já vão me colocando na cruz aí. Cleiton, mas me conta um pouquinho da sua jornada, primeiro de como você chegou a esse patamar de estar pastor, porque Sim. Nós somos filhos de Deus, todos nós. Mas conta essa trajetória pra gente? Então, eu vou contar assim, resumidamente, né? Não vim de berço evangélico, né? Nunca tive pretensão também de ser pastor. E como isso aconteceu na sua vida? A questão de vir pro evangelho, o evangélico, né? Como religião. Sim. Então, assim, eu morava em Bragança, mudei para trabalho, né? E aí conheci uma pessoa que frequentava e me relacionei, me casei e tudo mais. E aí acabei começando a frequentar. E aí aqui já vem a primeira coisa que eu gostaria de dizer, assim. Quando eu não era evangélico e a minha ex-mulher era evangélica, as pessoas têm muito aquele negócio assim de que você tem que ir, que você tem que ir. Uma imposição. E aí já queria deixar até uma dica, né? Eu acho que nada é imposto, né? Acho que as pessoas, elas buscam ao Senhor ou buscam esse conhecimento meio que natural, né? Ela vai sentir essa necessidade. Eu acredito muito nesse momento, né? Sim, porque apesar sim. de você acabou de falar, minha ex-esposa era evangélica e eu não. E assim, por mais que você convivesse com ela, teve um momento que você falou, não, a partir de agora eu acho que eu quero isso pra minha vida. Né? Ou já foi imediato? Não foi nada, porque assim, eu tinha 27 anos quando eu conheci, né? Quando eu casei, e eu fui realmente me considerar, assim, me converter. Eu me batizei com 27 para 28 anos, eu me batizei, mas eu falo que a minha conversão mesmo, e aí de presença de Deus e ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, foi com 30. Tá, então você teve ali um caminhar, né? Foi um tempo, entendeu? E assim, eu acho que é isso, cada um tem o seu tempo, né? Acho que, como você mesmo falou, tem alguns acontecimentos que acabam te levando ou, né, acelerando essa busca.
Mas como também nós conhecemos, né? Nós sabemos que na palavra, assim, todos vão ter a oportunidade, né? De conhecer a palavra, de viver a palavra. E eu era um cara que eu nunca imaginei, né? Uma pessoa que eu Acho que ninguém nunca imaginou nunca, falar. Ninguém acorda hoje e fala o que você vai ser quando você crescer. Exato, eu vou ser pastor. Eu vou ser pastor. Não existe isso. Assim, então, sim e não. Porque hoje, na verdade, as crianças, né? Que estão inseridas nesse meio, né? Isso, que estão inseridas. É muito legal porque às vezes eu encontrava, assim, nos ministérios infantis, né? E a gente ia lá para conversar com as crianças e as crianças falavam assim, pastor, um dia eu quero ser que meu senhor. Né? Que honra! Ou eu vou ser pastor também, né? Eu quero ser pastor. Então, acho que é um pouco disso, né? A palavra diz isso, né? Ensina o caminho, né? Pro teu filho que ele deve andar, que ele nunca mais vai esquecer. Né? Então, acho que é um pouco disso. E aí, fiquei com 31 anos, na verdade, que eu aceitei Jesus, vivi isso. E eu voltei de Jundiaí para Bragança. Só um momento. Então, primeiro você conheceu uma pessoa que era evangélica, foi sua primeira vivência no mundo evangélico, ok? Aí depois você se batizou logo, de imediato. Por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente vai fazer um batismo agora na igreja, dia 30 de julho. E o que te levou a se batizar, mesmo que ainda não estava mergulhado na presença? Como que você decidiu isso? Então, na verdade, é o que eu acho que, assim, às vezes são momentos que a gente acha que a gente está preparado, né? Uhum. Mas que depois, conforme você vai vivenciando o evangelho e vai cada vez mais se relacionando e vai se aprofundando, aí eu coloquei isso, eu entendi isso de mim. Talvez com você seja diferente, né? Sim. Talvez com uma pessoa individual seja isso, individual, né? Okay. Individual. Então, eu senti que por mais que eu estivesse me batizando naquela data, que pra mim era ok e eu achava que era o momento, depois eu percebi que não. Entendi. Né? Eu percebi por quê? Por causa do meu relacionamento mesmo com Deus. Que você estava imaturo, né? Das minhas experiências, das coisas que eu comecei a vivenciar com Deus, né? E isso sim foi quando eu entendi. Falei, poxa, hoje realmente eu estaria mais pronto, né? Estaria mais preparado se fosse hoje, por exemplo, com 30 anos. E aí depois eu vim para Bragança, voltei para Bragança, né, me mudei para cá. E aí eu comecei a frequentar um ministério aqui em Bragança. E foi exatamente isso, dos 30 para frente eu mergulhei, assim, sabe? Você se entregou ao evangelho. Mergulhei em conhecer mais, em buscar mais na palavra e me aprofundar. E eu tenho certeza que em tudo é assim, né? Quanto mais você busca, né, quanto maior a sua busca, quanto maior o seu conhecimento, né, automaticamente você se aproxima muito daquilo. E a minha proximidade, a minha busca eu queria me aproximar mais de Deus. Então, o que eu costumo falar muitas vezes, Cleito, e talvez você vai concordar comigo, que assim, para existir uma busca, tem que existir antes disso uma insatisfação. Então, houve uma insatisfação na sua vida. Para que gerasse essa busca, para que você viesse ter o conhecimento, mergulhar no conhecimento e ter o resultado que você teve todos esses anos aí nessa caminhada com Deus. Entendendo hoje, assim, né, conhecendo um pouco mais hoje e entendendo mais isso de uma forma diferente, entendendo isso de uma forma diferente, o que eu vejo, né? Essa busca, ela foi muito em função de faltava alguma coisa para preencher. Sabe quando você tá... O vazio. Mesmo você fazendo todas aquelas coisas que você tem vontade, você sente a falta de alguma coisa, né? E eu me encontrei com Jesus, né? Eu acho que isso foi um preenchimento para mim absurdo, assim, né? E eu falo que vale muito a pena. E eu vejo que, assim, o nosso momento atual acontece muito disso. Né? As pessoas cada vez mais elas estão procurando se preencher em situações e pessoas. Exatamente. E não vai ter, e às vezes não é. E a gente sabe que não é. Exatamente. A gente que já viveu a experiência. Gente, quem vive uma experiência com Jesus, eu costumo falar que por onde Jesus passava, ninguém mais ficava igual. Exato. E quando ele passa realmente na sua vida, e é de passar, de experiência, de sentir ele, né? E não de saber que ele existe ou dos feitos que ele deixou para nós na Bíblia como referência, mas de ter essa experiência pessoal
contra uma experiência pessoal, não tem argumento. Sim. Porque você viveu aquela experiência com Deus. Foi tão pessoal, foi tão íntima e tão profunda que você não consegue mais viver sem aquilo. E o ponto que eu vejo assim, as suas experiências são totalmente diferentes da minha. Sim. Né? E um ponto também que eu estava até lendo esses dias um livro, e ele dizia que, assim, às vezes as pessoas querem buscar na outra pessoa, né, como ela quer viver a espiritualidade com Jesus e tudo mais. Só que o que Deus tem para você, o que o Senhor tem para você, é para você. Sim. A forma que você vai viver com Ele é a forma que Ele tem para você, que é única. Então vai ser diferente a sua da minha. Porque Deus é criativo. Exatamente, exatamente. Então assim, não vão ser... Pode ser que aquilo ali de alguma forma te desperte para algumas coisas, né? Okay. Isso que a gente está fazendo hoje, né? A forma que a gente está conversando hoje, pode ser que desperte alguma pessoa a falar, poxa, eu tô buscando em tantos lugares, né? Eu tô buscando de tantas formas e por que não? Né? Me deu vontade, eu quero conhecer e isso serve para tudo, né? Eu acho que assim, se você quer ter conhecimento, e aí eu falo um pouco de conhecimento, né? Quanto mais você conhece, mais você aprende, mais você tem sede, e aí é meio que uma consequência. E nos estudos é assim, né? Sim, com você certeza. Começa, para tudo acho que é assim, né? Você falou de conhecimento, né? Então é assim, quanto mais eu conheço a minha identidade, a minha paternidade, mais eu conheço a mim, mais eu tenho resultados em relação a isso. De que maneira esse conhecimento, de mergulhar nesse conhecimento do seu Criador, de quem te formou, quais foram os impactos disso na sua identidade, na do Cleiton? Então, primeiro que eu acho que assim, você tem que primeiramente se conhecer, entendo isso hoje. Hoje faria o caminho, porque a gente faz ao contrário, a gente busca conhecer a Deus e não conhece a si próprio. E aí não resolve. Não. Entendeu? Trava. Exatamente. Trava. Então, assim, eu tenho que eu me conhecer para que eu possa conhecer a Deus. É o contrário, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes você fica buscando, querendo conhecer Deus, mas você não tem autoconhecimento. Sim. Falta conhecimento de você mesmo. E às vezes você tá passando situações, você passa coisas que não é porque Deus quer. É porque você mesmo, pela falta de conhecimento de você, né, de si próprio, você acaba meio que escorregando em algumas coisas. Nas más escolhas, né? E aí entra um pouco também na palavra que tem lá os frutos do Espírito, né? Então, assim, tem os frutos do Espírito, que é a alegria, que é o amor, que é, né? Mansidão. E a mansidão e tudo mais. Mas também, quando você vai para as escolhas erradas, tem tudo aquilo que o mundo te oferece que não vai te agregar a nada. Sim. Né? E aí você acaba meio que escorregando, e aí você fica patinando, porque você não avança. E aí você fala assim, não, mas eu vou buscar, né? Eu quero conhecer Deus. Mas primeiro você tem que se conhecer. E esse autoconhecimento, Cleiton, ele é doloroso, ele é um processo de olhar para dentro, olhar para as nossas vulnerabilidades. E talvez seja isso que muita gente não quer fazer, né? Olhar para dentro é um exercício diário e para sempre. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que sempre buscar o meu autoconhecimento, né? Porque são as minhas experiências, tudo, a maneira que eu penso, a maneira que eu ajo, a maneira que eu sinto. E assim, o que destravou, o que me desbloqueou muito foi essa questão de entender a mim, porque eu trabalho com autodesenvolvimento, então primeiro eu tenho que me desenvolver para ajudar alguém a se desenvolver, porque senão não tem nem lógica, né? Não teria lógica nisso, mas entender também um pouco do meu pai, do meu Criador, de quem me formou, tem princípios imutáveis. E que quando eu olho para isso, eu vejo que esses princípios também estão embutidos em mim, mas por não me conhecer, eu não faço uso, eu não uso o meu potencial. Não é que você não tenha. Sim. Né? Sim. Porque se nós somos imagem e semelhança... semelhança, nós temos, né, uma proporção, eu falo muito isso. Exatamente, se nós somos imagem e semelhança, nós temos essa porção em nós. Sim. Só que você não tem conhecimento, você não vive. Sim. Né? E automaticamente você fica sempre numa busca constante que você acaba não alcançando porque já está em você, né? Sim. Já está em nós, né? Deus é perfeito, né? Nos fez perfeito, sim, né? Ele nos olha perfeito, Exato. Ele nos olha amado, Exato. Ele nos olha saudável. Exatamente. Né? Ele não vê a gente como corpo, né? Outro dia eu tava discutindo, porque a minha sogra é pastora.
E a gente estava voltando de uma reunião que nós vamos, e ela falando assim, não, ela falando muito do corpo de Jesus, daquela dor, daquele sofrimento que foi ali naquele momento, no pior dia da vida dele. E aí ele vai e ora, né? Ele vai e ora e fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, ok, tudo bem, Deus se silencia e ele fala, tudo bem, seja feita a tua vontade, mas há um sofrimento no Jesus humano, né? Então, mas Deus não via ele, na minha ótica, né? Talvez eu possa estar errada, em algum momento mudar de argumento. Mas Deus não tinha como interferir no propósito, porque Deus não via ele mais como carne, nunca viu como carne. Sim. E o Espírito é eterno, a carne é passageira, a carne ia ficar. Então, por isso que talvez naquela oração, Deus realmente era o silêncio que cabia. Porque, filho, você entende, você é Espírito, a carne está aqui, a carne vai ficar. Se a gente se colocar no lugar de Jesus, né? Olha como Deus é tão perfeito, né? Que fez com que o próprio filho tivesse o quê? Ele também tinha que se autoconhecer. Sim. Ele também tinha que passar por situações. Por isso que quando a gente passa e quando a gente fala assim, né? Deus sabe de todas as coisas e a gente está sempre pregando sobre isso, falando sobre isso, as pessoas às vezes acham assim que tipo, mas é porque Jesus não passou por isso, é porque... Mas é o contrário. Ele também viveu as dores, ele também passou por os anseios, né, as dificuldades. E sabe uma coisa que eu vejo, assim, Morelli, é que a gente teve uma oportunidade, e a gente pode ainda mudar isso muito, que foi a questão pós-pandemia. O novo mundo, né? Exatamente, depois de tudo isso. Né? Com todas as percas que ocorreram, né, famílias que se perderam, né, perderam muitas pessoas e tudo mais, né, pessoas que nós gostávamos, mas assim, a pandemia ela nos deu uma oportunidade de nós melhorarmos também, sabe? Então, acho que houve uma grande evolução no autoconhecimento. Perfeito. Né? Já não existe mais o que era antes da pandemia, né? E aí que eu falo que assim, tudo tem a ver, né? Tipo assim, a pandemia ela nos trouxe ensinamentos em todas as áreas. Sim. Né? Elas nos trouxe no espiritual, elas nos trouxe no emocional, né? Porque olha o emocional. Né? Sim, com certeza. Que movimento, que mudança radical, assim, né? Tanto é que começou a se falar muito, né, como é que chama? Lockdown, né? Começou a se falar muito em situações, assim, que abalavam mesmo, sim, né? Super pesadas pro nosso emocional. Sim. E que hoje a gente consegue administrar isso melhor, por quê? Porque a gente foi buscar conhecimento sobre isso. Sim. E a gente avançou em termos de tecnologia, nós fomos avançando, né, também. Sim. Não só no sentido emocional, eu acho que as pessoas se tornaram mais espirituais, né? Sim. A partir disso, porque diante de tantas perdas, você precisa crer em alguma coisa, que tem alguma coisa do outro lado de lá, porque outro dia eu visitei um cliente e eu trabalho no setor imobiliário também, e ele falou, olha, meu inventário não fica pronto nunca, porque uma vez por mês morria um parente meu com pandemia, né? E aí você vê a dor daquela pessoa, foram 9 pessoas em um ano. Então isso foi dilacerando a estrutura familiar, muitos órfãos, né? A gente ainda não tem noção do impacto dessa pandemia nessas famílias que foram dilaceradas pelo vírus, né? A gente ainda não tem essa informação. Talvez daqui 10 anos esteja um impacto muito grande dessas crianças que cresceram do dia para a noite sem o pai, sem a mãe, por conta de uma doença que não tinha cura e não tinha jeito, né? Por famílias que não viveram seus lutos, porque não podiam fazer o nosso costume, o nosso ritual da morte. Então, envolve muitas coisas, né? E eu acho que esse novo período que nós estamos vivendo é período de oportunidade de crescimento como humanidade. Sim. Né? Como que você vê, né, tudo isso acontecendo, essa tecnologia, e quanto isso pode ser positivo e negativo para nós espiritualmente? Então, eu acho que assim... Nós temos que entender que assim, tudo que aconteceu, né, ou todas as oportunidades que nós temos, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Sim. Né? O que acontece muito, né, nós como seres humanos, é sempre a gente ficar olhando sempre o lado ruim, né, do negócio, né, o lado negativo. É o primeiro que a gente olha, né? É o primeiro que a gente olha, é verdade. Né?
E eu acho que a gente tem que mudar um pouco isso, entendeu? E isso também tem a ver com a espiritualidade. Se você tiver... Eu comentei, acho que eu falei isso no começo, acabei falando isso no início. Quanto mais próximo, né, quanto melhor você tá de espírito, melhor acredito que você consiga entender isso e saber lidar com isso. Por exemplo, o que eu tô querendo dizer aqui, veio até uma palavra agora. Paz. Né? Uhum. Eu acredito que, assim, uma das coisas que nós não podemos perder, Muriel, é a nossa paz. Sim. Né? E isso tem tudo a ver com a espiritualidade. Sim, né? Porque é o único lugar que você encontra paz. Exatamente. Só que, hoje, com tudo que a gente vê acontecendo, no nosso próprio dia a dia, as coisas que a gente vê acontecendo, uma das primeiras coisas que tentam tirar da gente é a nossa paz. Sim. Né? E quando eu estou fortalecido espiritualmente, isso é uma coisa que a gente não dá o poder para o outro, né? Não dá o poder para perder. Sim. Né? A gente vê muita gente perdendo a paz no trânsito. Sim. Né? E um mata o outro no trânsito. A gente vê as pessoas perdendo a paz dentro de casa, marido e mulher, pai e filho e assim por diante. Né? Então eu vejo que eu falei muito agora, eu lembrei dessa questão da paz, porque você pode perder muitas coisas, né? Nessa caminhada nossa, nesse dia a dia nosso. Mas a partir do momento que você consegue colocar na sua mente que, tipo, isso eu não posso perder de forma alguma, né? Essa paz que o Senhor me deu. Que excede todo entendimento. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu não perco isso, eu com certeza eu tô num patamar diferente em relação a outras pessoas mesmo, né? Porque se falta isso, automaticamente as suas atitudes vão te levar para lugares ou para situações... porque você vai ter atitudes de pessoas que faltam paz. Exatamente. Então elas são emocionalmente abaladas por qualquer motivo, né? Elas trabalham o imediatismo. E o nosso emocional hoje está sendo muito, muito mexido, né? Bombardeado. Bombardeado a cada momento, né? Sim, com certeza. E isso a gente vê já com crianças. Sim. Né? A gente tem uma empresa, né? E essa empresa é uma empresa... Vocês trabalham com crianças. Isso, né? Chama Piquenique do Sorriso Colorido. E a gente tem um espaço que a gente reúne as crianças. E o grande propósito, a missão, né, da nossa empresa, e isso foi muito o que acabou me fazendo comprar muito a ideia da minha mulher sobre isso, é que a missão dela sempre foi assim: eu queria aproximar mais os pais e os filhos. Entendi. Porque, na verdade, o que acontece muito hoje? Hoje você está na sua casa com o seu filho, você está na sala ou na cozinha, seu filho está no celular. Sim, né? Às vezes você fala pelo WhatsApp, muito mais rápido do que ir até o cômodo. Exatamente. E ali naquele espaço que a gente tem hoje, a gente tá pregando muito sobre isso, sabe? A gente quer ver essa relação de pai e filho. Lá a gente tem muitas brincadeiras, assim, da minha época de pequeno, né? Coisas... Pode entrar celular lá? Não, até pode. Eu tenho Wi-Fi, mas eu não libero. Muito legal. Democrático. Só se o pai pedir, entendeu? Tá certo, se o pai tá pedir, certo. eu libero. Não, mas é porque... Criança sendo criança, porque eu não sou da era do celular. Então eu fui criança, brinquei de carrinho de rolimã, queimada na rua. Era muito gostoso. Exato. E isso é o que nos socializava. E aí isso também, de alguma forma... Era uma vida mais próxima de pais e filhos, sim. né? As brincadeiras, às vezes, era uma brincadeira de escrever de stop, né? Uma brincadeira super simples ali, mas quem tava interagindo toda hora, o pai com a mãe, com o filho e tudo mais. Sim. E hoje a gente não tá vendo isso mais. Sim, a gente tá criando indivíduos. Exatamente. Né? E aí isso já começa até na própria educação, até na própria escola, né? Hoje você tem que olhar muito bem aonde o seu filho está estudando. Sim, quais com são, certeza. Quais são as referências, os aprendizados que ela está tendo, né? As coisas que ela está aprendendo. Ontem mesmo eu estava com um casal de pastores que eles têm uma escola em Jundiaí, cristã. Que legal. Né? E eles tratam, assim, cuidam de crianças de 3 meses, que é o berçário, Sim. até 5 anos de idade. Aí, a partir do 6º ano, eles já vão para uma outra escola que eles não têm mais. Sim. E a grande preocupação dos pais de a criança estar lá
desde pequenininha, desde quando nasceu até 5 anos, pra onde vai minha filha agora? Pra onde vai o meu filho agora? Sim. E ela tava comentando que a netinha dela tava ontem com ela lá, e ela tava comentando que a netinha dela, tipo assim, foi bem complicado, assim, encontrar uma escola, fazer essa transição. Porque era muito diferente do que ela estava habituada. Tipo assim, ter Bíblia dentro da escola, aprender a palavra, conhecer a palavra. Eu acho que é desenvolver o ser humano. A escola, engraçado que tudo mudou, menos o método de ensino, né? Sim. Desde sempre as carteiras, são 5 horas lá, né? Sentado. A dinâmica do estudo, isso é uma coisa que me pega bastante, porque tudo modernizou, menos o estudo. Então, assim, também trazer para dentro da escola esse lado de tratar o ser humano. Sim. De aprender uma gestão financeira, de aprender como gerir as suas emoções, né? Aprender sobre até espiritualidade. Teve um momento que tinha ensino religioso nas escolas e foi tirado, porque não era interessante. Né? Não era interessante. Mas a gente precisa tratar o ser humano como um todo. Eu nunca na minha escola, agora sim, mas na minha época nunca a gente aprendeu a fazer uma agenda, né? Porque eu também trabalho com foco, disciplina e gestão no tempo. Nunca ensinaram. Eu nunca vi minha mãe com uma agenda falando, olha, amanhã eu tenho isso, isso e isso para fazer. Então são coisas que a gente não aprendeu, mas que hoje esse mundo moderno necessita. Então nós precisamos olhar também essa criação, o que nós estamos ofertando para as nossas crianças. Até a questão da velocidade que estão as coisas hoje, né? Sim, muito mais rápido. O nível de informação, né? A quantidade. E aí, por isso que eu estava te falando assim, tem o lado bom e tem o lado ruim. E às vezes a gente fica muito se apegando às coisas ruins, né? E deixando de olhar as oportunidades que a gente tem para fazer as coisas boas. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu tenho a oportunidade hoje, né, de ter um espaço que nem esse para eu poder falar do amor de Cristo, para eu poder falar da importância da saúde mental, para eu falar da importância da saúde espiritual, para eu falar da saúde física, né? E uma outra coisa que veio aqui para mim agora, assim, nós somos templo do Espírito Santo. Sim. Então, o meu corpo tem que estar bom. Então, você tem que realmente se preocupar com o seu físico, sim. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, mas é muito ego. Mas é muito não sei o quê. Não, eu sou um pastor que treino. Viu, gente? Eu não falei que ele é moderninho? Eu sou um pastor que treina todo dia. Tá certo, eu concordo plenamente. Eu tenho o dia que eu pedalo, eu tenho o dia que eu corro, eu tenho os meus dias. E aí você fala, mas eu não tenho tempo. Você sabe que um dia eu ouvi falando sobre isso, eu ouvi um testemunho de um pastor que ele estava muito acima do peso. E ele pregando, só que aquele acima do peso foi comprometendo muito o potencial dele. E ele relatou, ele falou que um dia o Espírito Santo falou para ele, você cobra das pessoas um posicionamento, isso e aquilo, só que você não está cuidando nem do seu templo. Como que você quer que eu te use aqui na terra por muito tempo se você não cuida do seu templo? Então é sobre isso, é você ter disposição para cuidar das pessoas. E agora voltando a essa questão de pastor, né, que eu quero abordar também com você, é assim, você teve a sua caminhada, né, todo esse processo de conhecimento, de autoconhecimento, de experiências com Deus. O que te levou para ser um pastor? Eu sei que ser pastor ninguém escolhe, que você é escolhido, né? Eu costumo falar, eu recebi uma unção de pastor e depois eu também quero discutir isso com você sobre o papel das mulheres, né, na igreja. Mas, primeiramente, de você. Como você se vê hoje como pastor falando para essas pessoas desse tempo de agora? Porque eu falo que teve um tempo que era mais fácil até pregar, porque as pessoas tinham essa sede e buscavam, mas agora o acesso é muito fácil. Elas consomem muitas coisas e aí acho que isso faz com que elas até fiquem perdidas. Sim. Eu sempre costumo falar que eu não sou uma pastora, eu quero ser uma facilitadora do evangelho e uma multiplicadora do reino aqui na terra. Só isso, essa é a minha missão, né? Quanto mais pessoas pensarem como Jesus, sentirem como Jesus, agirem como Jesus, nosso mundo vai ser muito melhor. Né? Qual é a sua visão como pastor nesse tempo de agora? E aí, aproveitando o que você está dizendo, é que assim, quando você diz assim, eu quero ser uma facilitadora, eu quero ser alguma coisa do reino, essas vezes é a nossa vontade, né? Sim. Mas a vontade de Deus, ela a gente não sabe. É soberana, né? Sim, com certeza. Então, assim, quando Deus fala pra gente assim, e de novo, né? Eu não escolhi ser pastor. A gente não escolhe. A gente não escolhe. E aí,
vem muito com o que você falou. Eu não fui uma pessoa que eu fiquei focada nisso. Eu quero ser pastor, Mas havia um desejo de multiplicar, né? E aí automaticamente, quando você começa a servir, a palavra acho que é essa. Sim, sabe? Sim, nós viemos para servir. Eu estava servindo as pessoas como Jesus serviu, né? Sempre onde Jesus passava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, né? E não ficavam da mesma forma por onde Jesus andava. Então, acho que isso é um pouco da gente para se tornar um pastor, né? A gente começar a entender, lógico que depois eu fui estudar, né? Depois eu fui buscar mais, então eu fui me aprofundando ainda mais no conhecimento por causa do meu chamado. Sim. Né? Uma coisa é eu falar assim, não tenho chamado ou não sinto nada disso, e aí eu falo, não, agora eu vou fazer teologia, agora eu vou fazer não sei o quê. Não que Deus não possa fazer, Deus pode fazer tudo. Sim. Né? Mas eu entendo também que a forma que aconteceu comigo, que pode ser diferente com qualquer outro pastor, amigos meus foram de formas diferentes, mas a forma que aconteceu comigo é que, assim, eu vejo que realmente, assim, primeiro foi algo que Deus me chamou de uma forma especial, assim, sabe? De falar assim, não, é você. Eu conto com você. Eu conto com você, né? E a Bíblia diz, né, que ele escolhe as coisas loucas deste mundo, né? E exatamente, às vezes você fala assim, mas quando foi o meu chamado, meu pastor pegou e me chamou para falar sobre isso, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei assim, mas por que eu? Né? E porque eu, e também assim, não só porque eu, mas assim, eu tô preparado para isso, né? E aí, ao mesmo ele vai capacitar. Exatamente, é isso que eu ia dizer agora. Ele tipo capacita. Assim, quem te capacita é ele. Sim, né? Sim, com certeza. Quem te capacita é Deus. E assim, a capacidade que ele me dá, e eu vejo assim, a gente tem muitos exemplos, né, de pastores aí ministrando pelo mundo todo, outros com igrejas de 10, 15, 20 mil pessoas, outros com ministérios gigantescos, mas também tem aquele pastor que o ministério dele vai ser uma igreja pequena com 10 ovelhas, 15, 20, e tá tudo bem, porque é o talento, é a capacidade de cada um. É a capacidade dele, entendeu? Sim, é a capacidade dele, mas é também aquilo para que Deus chamou ele. Sim, né? Sim. E aí eu pego a minha experiência, né? Eu tive uma experiência de separação, né? Como foi isso sendo um pastor, exatamente. Né, gente? A gente sabe que tem bastante dogma em cima do divórcio dentro do meio evangélico. Então, mas explica a sua experiência. Eu tive essa experiência de separação, né? Que não foi uma decisão que partiu de mim, mas foi uma coisa que eu tive que aprender a conviver, né? Lógico que tentei de várias formas, né? Retomar isso, mas é que de alguma forma não deixa de ser um aprendizado. Sim. Né? Porque da mesma forma que eu vivi isso, existem muitos homens de Deus aí, pastores que também passaram pela mesma situação, ou homens, né, e mulheres dentro da própria igreja, Sim. passando por situações como essa, por algum motivo. E não sabe como resolver. Exatamente. Não sabe, né? Não busca ajuda até por conta dessas questões de costumes, né? Sim. Tradições, doutrinas. E às vezes a pessoa dentro da igreja sofrendo e não sabe buscar ajuda. E outros exemplos também são verdadeiros, porque às vezes a pessoa, assim, que nem eu tenho amigos meus, pastores amigos, que se converteram, que saíram das drogas. Ele tem uma experiência de vivência sobre isso que eu não tenho. Que é pra ele. E você não acha que Deus vai usar ele com certeza naquela área? Com certeza. Né? Quantos homens hoje estão pregando dentro das cadeias, né? Das penitenciárias, que a gente vê tantas pessoas sendo convertidas. Então tem várias... eu costumo falar tem sempre, várias Cleiton, formas, assim. Sim, até no seu próprio negócio, sim, né? Sim. Você trabalha numa área de vendas também, né? Poxa, você acha que Deus não quer te usar de alguma forma ali? Sim. E a gente tem que estar Nós atento. somos os veículos, Exato. né? Nós somos os instrumentos. E eu costumo falar muito, Cleiton, no sentido de que realmente a gente não escolhe, mas Deus usa os disponíveis, aquele que quer fazer, né? Perfeito.
Deus usa quem está disposto. E aí, se você está disposto, ele vai te capacitar. Sim. Agora, não adianta você ser capacitado nível hard e não estar disposto para servir. Porque se trata de servir pessoas, é servir a Deus. Essa é a grande diferença de quem serve numa empresa e de quem serve no evangelho. Porque a pessoa que serve numa empresa, ela está servindo ali para ser remunerada. Sim, é uma mão que tem a outra para servir. Ela sabe que ela vai ser compensada no final do mês, ou todo dia e assim por diante. No evangelho não é isso. Não tem a recompensa vem do Senhor. Você vai servir e muitas vezes não vai ser servido. Você não vai ser servido. Exatamente. Então não adianta você, quem hoje de repente pensar em eu vou pregar porque, ou eu vou servir, ou eu vou fazer qualquer coisa, pensando num retorno, né? Primeiro que eu acredito que aquilo não vai desenvolver, entendeu? Sim, porque não é natural. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer pra gente é muito natural. Às vezes é algo que você já faz. Muitas vezes eu trabalho com propósito e missão, né? Dentro dos meus processos de desenvolvimento. E as pessoas falam, nossa, mas eu não sei pra que eu nasci. Eu não sei qual é o meu propósito. Eu falei, mas olha, deixa eu falar, não vai descer um querubim aqui com harpas e falar, agora você vai fazer isso. Não é. É algo que você já faz naturalmente. Porque você nasce com aquela missão. Nasce aquele dom, aquele talento já existe dentro de você em algum momento, né? E eu vou pegar meu exemplo, eu sempre servi pessoas, né? Todas as minhas profissões eram servindo pessoas. Eu fui enfermeira servindo pessoas doentes. Eu fui dona de salão de beleza servindo pessoas. Eu fui coach servindo pessoas. Trabalhei no ramo imobiliário servindo pessoas. Então tudo se trata de pessoas. Aí eu vejo gente falando assim, mas eu não gosto de gente. Então dificilmente você vai se encontrar em algum lugar. E isso também vem para o espiritual, porque se trata de servir pessoas. Sim. Mas o que eu falo é assim, o que é bloqueio para você hoje, talvez a sua maior dificuldade de vencer esse bloqueio, esse desafio, é o que vai ser o seu propósito de vida lá na frente. E por isso que aqui em off eu perguntei para o Cleiton, né? Eu falei para ele como foi essa questão do divórcio, como foi superar tudo isso, né? Dentro dessa questão, você tem uma exposição por ser pastor. Você Sim. tem, as pessoas espelham em você, no seu comportamento, no seu dia a dia. Casais espelhavam em vocês, né? Sim. Como família e como casal. Então tem tudo isso. E aí eu perguntei isso para ele como foi, né, Cleiton, aqui nos bastidores, justamente qual é o impacto disso, né? Mas agora, com toda a sua conversa, com toda a nossa fala aqui, o que me faz sempre é caminhar assim, a salvação ela é individual. Porque o meu relacionamento com Deus não pode depender do meu marido nem dos meus filhos. Eu vou lá em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas primeiro sou eu quem vou servir, depois a minha casa. Primeiro sou eu, o meu comportamento, né? Eu fui evangelista durante 13 anos da Igreja Universal e lá foi a minha escola, aprendi muito, muito. E dentro de ser evangelista, é sobre isso, é você buscar servir pessoas, mais até com o seu exemplo. Sim. Do que ofertando algo para ela. Sabe o que eu vejo também? A gente falou um pouco de propósito aqui, né? Sim. E eu acho que um dos grandes problemas hoje, né? Uma grande questão hoje muito mal resolvida, né? É a questão dessa pergunta contínua, e não é só para você. Qual que é o meu propósito? Isso é lá na filosofia, lá atrás já falava, né? Sócrates. As pessoas não sabem e se perguntam toda hora, mas qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito na empresa? Qual que é o meu propósito na minha casa? Qual que é o meu propósito em várias situações, entendeu? Mas isso é algo moderno, você não sente que é algo de agora, desse tempo de agora? Eu nunca vi minha mãe falando assim, olha, o meu propósito, a minha missão é essa. Eu não vi essas coisas, entendeu? Então eu acho que é uma linguagem moderna, por quê? Porque o ser humano está em busca de se conhecer. Sim. A vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo daqui. Então assim, você quer fazer valer a pena, né? Quantas vezes que eu faço algum tipo de ministração, eu sempre falo, faz valer a pena aquilo que Jesus fez por você. Sim. Faça valer a pena com a sua vida, com a sua história, com o seu dia a dia, com a sua família, onde quer que você vá. Faça a diferença. Eu sempre ouvi e eu concordo que assim, é a melhor pregação, né? Você poder, as pessoas poderem olhar para você, em vez de você ficar pregando a palavra, mas lógico que isso é bem importante. Mas também, às vezes, a sua vida
já é a própria pregação. Ela evangeliza muitas pessoas. Com certeza. Né? Ela muda a vida de muitas pessoas, né? Eu tenho grandes amigos, grandes pessoas, grandes homens de Deus, assim, que eu olho e que eu falo assim, poxa, né? Que sensacional, né? A forma. Não que eu queira ser igual, né? Mas é que a gente serve um Deus multiforme. Exatamente. Então não tem como ser igual. Não é questão de ser igual. A questão é que eu falo assim, poxa, como ele entende hoje, né? Ele se encontrou, né? De uma forma que é o que você mesmo disse, né? Se encontrou, se colocou à disposição, e aí você vê Deus agindo, né? De forma assim... Crescimento, né? Fantástico, assim, que a gente vê Deus realizando, né? E eu vejo assim, né, falando para você que está nos assistindo aqui, que pense sempre nisso, né? Não só ficar se questionando, procurando saber, qual que é o meu propósito, mas pode ter certeza, assim, tem muita coisa boa em você, né? Deus, como nós dissemos aqui, se você é imagem e semelhança, então, assim, você tem dons, você tem coisas... Tem muitas pessoas aí querendo se matar, querendo tirar a própria vida, porque dizendo que não tem propósito, não sabe por quê, não sabe por que tá vivendo tal situação. Mas tente olhar o lado bom de tudo isso, entendeu? Tente tirar coisas boas disso e você vai ver que você vai falar assim, poxa, é verdade, eu posso ser sim um cara melhor, eu posso ser sim um marido melhor, eu posso ser... Eu falo pela minha experiência mesmo da minha separação, né, que hoje eu tô no meu segundo casamento, que eu falo o seguinte, poxa, eu não posso fazer, assim, errar, né, no sentido de o que eu não fui bom que agora eu tenho que ser bom, entendeu? Sim. Eu tenho que tirar lições ali. Sim, coisas boas, aprendizados, claro. Entendeu? E eu tenho que falar isso pra minha mulher atual, eu tenho que falar isso pra ela hoje. Eu tenho que falar, poxa, eu te amo, eu faço questão de cuidar bem, eu faço questão de fazer coisas que eu não fazia, né? É uma coisa bem simples, assim, tá? Às vezes você fica pensando assim, mas o que é, né? Não é inventar, ele vai lá pra Paris 2 vezes por ano. Não é. Sabe uma coisa que eu faço, né? E talvez, dica de relacionamento. Meu filho vai assistir, né? E com certeza ele vai falar pra mim. A minha esposa vai assistir e vai dizer isso também. Mas assim, uma coisa que eu nunca fiz é eu fazer um café da manhã. E simples, né? Poxa, hoje eu acordo de manhã, eu acordo 5 horas da manhã, porque eu vou treinar muito cedo, né? Meu personal me dá aula muito cedo. Eu sei. Eu sei como é. O Dani me tira da cama muito cedo. E aí, eu não saio de casa hoje sem fazer o café, tomar as coisas que eu tenho que tomar do meu pré-treino e já deixar o dela pronto. Antes, assim, mais no início do relacionamento, ela me acompanhava. Aí ela não deu conta de me acompanhar, de acordar tão cedo, mas ela tá voltando, ela vai melhorar. E aí, de fazer um café, de deixar qual que é a fruta? Eu como uma banana, ela come uma banana, ela come com aveia, eu coloco a aveia. Que bacana. Coisa simples. E é o simples mesmo que alimenta as relações. Exatamente. E é o simples que a gente procrastina porque a gente acha que não é importante, né? Eu tava fazendo uma reflexão outro dia, só vai encaixar aqui. E eu fui casada também 2 vezes. Sou divorciada 2 vezes. E, infelizmente, os meus relacionamentos não deram certo, parte eles, parte eu. E também por não conhecer o Deus que eu conheço hoje. Hoje eu conheço um Deus no profundo da minha alma, eu sei me relacionar com Ele todos os dias. Então veio de encontro hoje a pessoa que eu tô, porque eu estava pronta, hoje eu estava pronta da maneira que Deus queria que eu me comportasse dentro de uma relação. Antes não, então eu entrava sempre em atrito. E por falta de sabedoria, não tinha inteligência emocional para lidar com isso. Então a inteligência emocional era assim, vamos divorciar, não dá mais certo. É mais e aí simples, eu sempre né? falo, gente, quando divorcia é quando começam os seus problemas. Então não acho que é solução. Esgote as possibilidades. Eu não fiz isso e eu aprendi com isso. E dou curso para casal justamente porque para contar tudo isso de uma maneira que muitas vezes a culpa é sempre do outro, não é só do outro. A culpa é dos dois, porque os dois estão caminhando na mesma estrada, na mesma jornada, né? E aí eu lembrei, olha uma coisa eu lembrei de quando eu tinha a oportunidade de ficar com os meus filhos, o meu ego e o meu orgulho era tão grande que eu falei, eu não quero ser dona de casa, eu quero trabalhar fora.
E eu não tinha essa necessidade financeira de trabalhar fora. Eu podia ficar em casa com os meus filhos. Hoje eu tenho um menino de 23 anos, eu já sou avó e eu queria estar com ele. Mas no momento que eu não pude estar, que eu podia estar com ele, eu não estive. Por conta do meu ego, do meu orgulho. E era uma coisa simples, era só eu cuidar dos meus filhos em casa. Era como fazer o café da manhã. Eu não queria fazer isso, porque era muito simples. Eu não sou valorizada desse jeito, entende? Não é valorizado fazer um café, mas quando você não tem aquele café, sabe o dia... É Juliana, né? Juliana, você vai me contar depois. O dia que ele não fizer o café, aí você vai sentir falta. Exato. Aí você vai falar, nossa, todo dia ele fazia, hoje ele não fez. O que aconteceu? E sabe uma coisa que é legal, assim, também? É que, né, falando dessa pequena atitude, ela não é um negócio forçado. Você faz porque você quer fazer. Porque é prazeroso para você primeiro, exatamente, né? Exatamente. Servir. Servir. E o servir é isso, né? Eu falo que o primeiro ministério que Deus nos dá é a nossa família. Se a gente não está disposto a servir os nossos próximos, que é quem está ali com a gente todo dia, como que você vai servir um que nunca vai nem falar obrigado para você? Né? Que nunca nem vai retribuir, porque essa é a verdadeira partilha. Eu faço para você, mas quem vai fazer para mim não é você, é o outro. Sim. Né? Eu falo muito sobre isso. Então, olhando para tudo isso, né? Olhando para toda essa dinâmica que a espiritualidade nos traz, como você conseguiu colocar isso nesse novo relacionamento? Porque você teve que quebrar crenças, né? Teve que tirar lições. E como que você executa isso? A sua espiritualidade, o que você passou dentro do seu processo de divórcio, nesse novo relacionamento? Olha, eu confesso assim que inicialmente, né, na hora que você tá abalado emocionalmente, sempre vem aquela sensação ou aquela vontade de você falar assim, não, poxa, tá tudo errado, fiz tudo errado, vou largar tudo, né? Que eu tava falando exatamente do lado ruim, né? E você só pensar primeiro nas questões ruins. Que é o que resolve fácil. Exatamente. Né? Jogar tudo pro alto resolve fácil. E aí, olhando hoje, né? Pegando tudo isso que eu vivi, todo esse tempo, todo esse tempo que a gente já tá junto, eu vejo assim, o quanto Deus foi bom também. É o contrário, entendeu? Agora, eu ainda consigo olhar e falar assim... Deus é bom demais. Tudo sabe? Que Deus faz é bom. Exato, Deus é bom demais. Deus cuida tanto de mim, como hoje eu falei também, acho que antes da gente começar, né? Que eu consigo falar sobre isso hoje muito tranquilamente pra mim, né? No começo, é uma coisa resolvida, no começo era uma coisa quando não era resolvido, poxa, a primeira coisa que vinha era a raiva, né? Porque pastor sente raiva também, viu? Às vezes perfeito, né? Exatamente, não vão pensar que não, ele é... Se eu fosse perfeito, eu já nem tava aqui mais, com certeza, né? Então, acho que assim, a gente tem todos esses sentimentos também. E eu, num primeiro momento, eu fiquei muito mal, assim. Então, eu desejava, falei, não quero, eu não vou ser feliz, ninguém vai ser feliz. Eu vou matar, né? Porque tem aquele momento de ira, né? De não aceitação. Não ao ponto de matar, mas assim, ao ponto de falar assim, poxa, não aceito, não vou aceitar e vai ficar todo mundo travado. Trava eu, trava ela, trava tudo. E hoje a gente até se encontra na academia, a gente conversa e tudo mais. Assim, eu torço para que ela seja feliz também, entendeu? Isso é importante. Eu acho que eu quero que ela seja feliz. Eu quero que tudo que ela não teve comigo, que ela tenha num bom relacionamento e que ela possa ser feliz, como eu tenho certeza que ela também fala sobre isso, né? E fala, pô, eu também quero que você seja feliz. Que legal. Então, isso é mais bacana, pós-relacionamento. Exatamente, né? Eu tenho um filho também de 21, né? Desse primeiro casamento. E hoje nós somos assim, eu falo que é incrível, porque e tudo isso que aconteceu, em vez de eu tive um tempo que assim, eu trabalhei muito a vida inteira nessa área, nesse negócio que eu entrei, né, no mercado, na área comercial, no corporativo e tudo mais. Eu trabalhei muito. Então, por exemplo, eu perdi muitas fases do meu filho. Então, por exemplo, se você falar assim, o Giovanni do 1 aos 5 anos, eu não presenciei, por exemplo. E é uma fase super importante. Sim, né? Sim, com certeza. E agora, assim, o Giovanni com 21 anos, e a gente já sempre teve um relacionamento bom, mas eu vejo assim que a proximidade hoje é maior. Sabe? Ele me liga mais.
a gente conversa mais, ele me visita mais. Porque na ausência, eu fortaleço os vínculos, né? Exatamente. Então, assim, a gente é muito amigo. Que bacana. Né? A gente é muito amigo. Então, eu vejo que tudo hoje faz sentido, tem sentido, né? Mas mesmo assim, agora eu lembrei que eu queria falar. Passando por essa experiência de divórcio que você também passou, logo em seguida, eu recebi uma ligação de um amigo, né? De um pastor também, amigo meu, e citando que ele estava com um problema no relacionamento, né? E sabe o que eu disse pra ele? E eu tava numa fase assim, super recém-separado, assim, né? Recém-divorciado. E quando ele comentou comigo, a primeira coisa que eu disse pra ele assim, eu falei, cara, luta pelo seu casamento até onde você puder. O máximo que você puder. Sim. Não desista da sua mulher. Porque ele tava vivendo a mesma situação que eu. Entendi. Era a esposa dele também querendo, que estava querendo se separar. E aí eu disse pra ele, não, luta o máximo que você puder. Tente reverter isso. Porque se você esgota as possibilidades, não tem culpa lá no futuro. E outra coisa também, não é nem questão da culpa. A questão é que assim, porque a culpa, eu acho que assim, por mais que a decisão foi sua, não significa que foi porque você decidiu, porque você pediu o divórcio, que você é culpada da separação. Não é, acho que é as duas partes. Sim, né? Sim. Ninguém casa pra separar, exatamente. Né? A verdade é essa. Então daí, o que eu disse pra ele? Eu falei assim, não, vai até o máximo, cara. Faça tudo o que você puder pra você resgatar seu casamento. E graças a Deus ele resgatou. Que bacana. Né? Depois ele me ligou. E você ferido poderia dar outro conselho. Exatamente. Mas como você teve inteligência emocional, né? E espiritual. Exatamente. De chegar e eu pensei exatamente nisso depois, sabe? Na hora foi no alto. Foi como pastor. Vamos servir. Eu poderia ser o contrário. Sim. Ainda mais porque era muito recente. Sim. Eu poderia ser a pessoa que falasse pra ele assim, não, cara. Mas era uma verdade que estava embutida dentro de você. Sim. Era algo que você acreditava possível de fazer pra você, por que não pra ele? Sim. Né? E eu vivi a experiência. E você comentou um negócio que também é muito real, assim. Às vezes você acha que, porque eu divorciei, está tudo resolvido. E não é isso. Não é. Entendeu? Isso é uma ilusão. Você fica... Por mais que eu, que nem hoje, eu tenho um bom relacionamento com ela... Mas né, foi construído, tem né? marcas, né? Sim. Tem coisas que marcam. Sim, né? Com certeza. E hoje a Juliana também, minha mulher, ela também... É o segundo relacionamento dela também. E ela também tem marcas, Sim. né? Que eu entendo, porque eu também vivi, então os dois compartilham das Sim. mesmas... E a gente conversa sobre isso, né? E eu acho que é isso, então, que a gente tem que realmente pegar as coisas boas, juntar aquilo aquilo que você viveu e você poder servir de alguma forma o próximo. Sim. Dizer pra ele assim, não é porque a tua história vai se conectar com outras pessoas, né? Com certeza. Eu poderia pegar e, como eu falei aqui, ministrar, falar tantas coisas para aquela pessoa, mas aquilo que você viveu e aquilo que... E foi muito assim, sabe? Muito forte, né? A nossa história. É muito... E o Espírito Santo mesmo, sabe? Direção, né? Inspiração, Inspiração. Né? Ele direcionar a gente para poder falar assim, é assim, né? Porque a experiência que você teve vai servir para abençoar alguém. Sim. Né? Tudo tem propósito. E eu fico feliz, porque eu vejo assim, hoje eu vendo essa situação desse meu amigo, eu falo, poxa, que legal. Eu vejo hoje ele pregando, eu vejo a esposa louvando, eu vejo, né, que eles têm uma igreja e eu vejo eles frutificando ainda, né, os dois juntos, firmes. Então isso para mim é bem gratificante. Mas lógico, gente, que eu não posso deixar de perguntar isso para ele, porque isso é algo que eu tenho vivido e eu preciso perguntar isso para você. Há um tempo atrás, esse ano, é muito recente isso, eu saí da minha unção de evangelista e eu fui ungida pastora por um pastor, né? Todo mundo falava, você é pastora? Você é pastora? Eu falei, não sou pastora, não sou. E até, não sei se você acredita ou não, mas eu fui numa ministração, uma vigília, e chegou lá um pastor, nunca me viu na vida, ele falou, olha, você vai receber uma unção, porque você é muito criticada por conta que te falta isso, essa unção. Ele falou desse jeito, fiquei com aquilo, e realmente aconteceu no tempo que ele falou tudo. E pra mim foi uma experiência muito incrível, porque eu não sou
é aquilo que eu falei, não tem aquela caricatura da irmãzinha da igreja e nada contra. Quem me conhece sabe que eu não tenho nada contra. Cada um serve da maneira que lhe agrada, né? Sim. Mas eu não tenho esse biotipo, né? Então, às vezes, eu não falo, é muito difícil eu falar. Mas, às vezes, as pessoas... por exemplo, eu vou no mercado e o segurança sabe que eu sou pastora. Oi, pastora, tudo bem? A pastora descabelada, com roupa de ginástica. E as pessoas que olham ele falando, oi, pastora, a paz. Elas ficam olhando assim, por quê? Porque não tem... É quebrando aqueles... eu falo que Jesus, ele quebrava muito protocolos, né? Então, por que eu fiz questão de trazer você? Porque é para quebrar o protocolo, sim. É para quebrar a tradição, porque é só disposição. Se você tem disposição para trabalhar para Jesus, ele vai te usar da maneira que você é, na sua essência. Seja o cabelo raspado, seja loiro, seja usando esmalte vermelho. E esquece Jesus, o cargo, viu? E esquece o cargo também. Exato. Jesus não está preocupado com o seu esmalte, Jesus não está preocupado com o seu cabelo, Jesus está preocupado com a intenção do seu coração. Exatamente. E a intenção do coração, eu não consigo ver a tua. Mas Jesus, ele consegue ver a tua. Sim. E é sobre isso, é sobre o lado de dentro e quem nós somos. Mas eu preciso te perguntar isso. Como é a tua visão das mulheres dentro da igreja em cargos de liderança? Eu acredito, assim, que são pessoas que têm um chamado, né? Mulheres, existem, conheço várias, né? Inclusive, eu estava comentando sobre essa pastora que estava com a gente ontem. Ela é pastora de ministério infantil, que tem um ministério, acho que, se não o mais bonito, é um dos mais bonitos que eu já vi, assim, do trabalho dela que ela realiza. E eu não vejo essa diferença, sabe? Existia isso muito lá atrás. Eu não falei, gente, que ele é moderno. Existia muito isso lá atrás, Sim, né? muito demais. Muito. E até nas igrejas tradicionais ainda existia um pouco disso. Mas deixa eu te falar, né? Você falou que existia muito isso atrás. Olha o que mas não aconteceu. Mas não é muito atrás, né? Não, é recente que eu vou te falar, porque é. tem acho que uns 6 meses que eu recebi a Assunção. E tudo eu coloco nas minhas redes sociais, né? Eu quero que as pessoas que me conheçam, o que elas veem lá, elas saibam que eu sou aquilo. Quem é você? Eu sou aquilo ali, quem me conhece no pessoal é aquilo ali. E aí eu coloquei o meu vídeo lá, eu fiz um Reels e eu coloquei um pedacinho dessa unção. Mas eu fui tão criticada. Olha, teve mais de 10 mil acessos, organicamente. E muito, muito, muito criticada. Mas nível assim que eu falei, gente, por que essas pessoas estão me atacando? Elas não me conhecem. E falou muitas coisas. E nesse momento, o Espírito Santo veio aquela voz doce, né? Que nos consola e nos traz alívio. Ele falou, você está preparada? Foi essa palavra que ele usou. Você está preparada? Por quê? Porque há uma exposição. Sim. A partir do momento que as pessoas saibam que você é pastor, elas já começam a te olhar diferente. Elas começam a olhar o seu caminhar, o seu posicionamento, né? Te julgam pelas doutrinas ou pelo modelo antigo de um pastor. Eu vou falar modelo, né? Um modelo... Hoje é um modelo atual. Você vê um pastor usando boné, você vê um pastor usando camiseta. E antes não podia fazer nada disso, né? Aquele tipo de terno, gravata e Bíblia. Quantos pastores você vê com tatuagem? Exato. Quantos, né? E assim, não se trata disso. Então, é importante abordar, porque eu sei que tem muitas mulheres que gostariam de fazer mais por Jesus, mas por conta dessa questão da doutrina ou de ser impedida, até às vezes por um líder. Mas você acaba eu já vi sendo... muitas vezes, assim, desculpa te cortar, mas assim, eu já vi muitas vezes, assim, não só mulheres, mas principalmente mulheres, não seguirem aquilo que foi chamada por causa de doutrina. Poxa. E a salvação é individual. Não faz sentido nenhum, gente. Então, imagina, eu fico pensando assim, gente, se chegar naquele grande dia, porque eu vou chegar naquele grande dia, eu quero que Jesus fale assim, você foi uma serva boa e fiel, venha fazer parte comigo. Eu não quero que ele fale assim, eu não te conheço. Eu não te conheço, você salvou, você curou, você orou pelas pessoas, você pregou, mas eu nunca te vi. Esse é a minha vida espiritual. Eu me baseei nesses 2 momentos. Eu quero chegar ao grande momento que eu estiver perfeita e sair daqui, Jesus falando isso pra mim, ó, você foi uma serva boa e fiel. Eu vejo muito assim, tá, sabe? Tipo, na igreja que eu estava em Jundiaí agora, demorou-se bastante para se ter uma pastora na igreja. Por causa dessa questão que... Tradicional dos próprios membros. Sim. Poxa, como não assim? Aceitar, né? Como assim uma pastora, né? E isso foi quebrado, né? Foi quebrado
E tenho certeza que é direção do Senhor mesmo, né? De ter uma pastora. Agora, porque Deus quer usar todo mundo. Agora tem outras pastoras, sim, tem né? Muita. E sabe uma coisa que eu vejo também? A mulher, ela é muito mais disponível do que o homem. No cuidar das ovelhas. Nesse cuidar, sabe? Por qual motivo você percebe isso? Então, eu vejo porque, assim, muitas vezes, né? Por exemplo, hoje eu estou no Ministério Batista, né, Apostólico. Okay. Né? Então nós temos o apóstolo e a apóstola. Certo. Né? Muitas pessoas também não aceitam isso. Muitos lugares não aceitam isso. Que é apenas uma nomenclatura. Como assim, né? Como assim essa nomenclatura, né? De apóstolo, de apóstola e tudo mais. E eu vejo isso porque, assim, essa igreja que eu tô hoje, quando eu olho para a igreja no geral, assim, de membros, a maioria das pessoas que estão liderando, muitas da maioria, são mulheres. À frente de ministérios, à frente de infantil, à frente de nos casais, à frente de não sei do que. Então, assim, eu vejo que a mulher, ela entendeu isso. Ela é uma força dentro da igreja, muito. Mesmo porque a gente está falando de uma população que a maioria é mulher. E eu acho, e vou além, ela não é só uma força dentro da igreja. Ela é uma força, pelo menos para mim, sempre foi uma força, assim... na sociedade. Do lado, assim, de estar do lado. Sim. Quantas vezes, assim, eu me fortalecia por causa de quem estava do meu lado, né, no meu ministério. Muito legal isso. Né? Então, acho que a sua Isso é uma humildade. Eu acho também, que a sua... né? Exatamente. Da sua parte. E a sua importância, né, ministerial, você também tem que entender isso. Que assim, não é porque eu sou a pastora, né, e meu marido não é o pastor, ou meu marido é o pastor e eu sou a pastora, que ele é mais importante do que você. E não tem essa relação com Deus. Não tem isso, não tem isso. Não tem um entendeu? Queridinho. Exatamente, não tem. É verdade. E eu não sei por que ainda usam isso, sabe? Porque é uma mudança precisa acontecer uma mudança de mentalidade dentro das igrejas, até para que a gente possa avançar no reino, possa atingir mais e mais pessoas. E aí a gente volta de novo na história do conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertarás. Então, assim, busca conhecimento, busca se desenvolver, busca melhoria, né? Busca entender. Porque às vezes, antes das pessoas entenderem, as pessoas primeiro ela quer te criticar. Sim. Né? Porque o pastor isso, porque o pastor aquilo, porque a pastora fulano de tal. Porque sempre apontar antes de entender, sim, entendeu? Julgando. E também nem é só questão, isso é todo lugar, né? A gente tá falando, a gente tá falando de ministério aqui pouco agora. Sim, a gente tá falando de espiritualidade. A gente tá falando de espiritualidade, mas assim, não é que isso também seja algo exclusivo dentro da igreja. Isso é também para muitas coisas, né? Até você vê, eu falo no corporativo também. Sim, que tem uma dominância de homens, mas as mulheres têm ganhado mercado. Ainda é dominância dos homens, né? Mas como o mercado vem evoluindo em relação a isso. Sim. Hoje você vê diretoras, CEOs, você vê outras, né, mulheres ocupando cargos aí tão importantes, talvez não tão valorizadas, sim, como os homens ainda são, sim, né? É mais ou menos fazendo uma analogia aqui do futebol, né? O homem no futebol ganha a mulher no futebol ganha ainda 1000, né? Tem essa questão, essa diferença, né, de reconhecimento. Mas que para mim não é nem questão de humildade. Eu sempre acreditei nisso, sempre entendi, né, que a mulher ela é muito importante para o ministério, muito importante dentro do lar, muito importante aonde quer que ela esteja, ela tem uma importância. Pode ser nada contra, pode ser a doméstica, pode ser a CEO da empresa tal. Ela tem a importância dela. Sim, isso é muito importante. Muito legal. Bem colocado. E agora, pra gente finalizar, gente, não tem como não finalizar com o pastor, que eu vi que ele já trouxe a palavra pra gente. Já tá com a Bíblia aberta. O que você preparou aí para deixar para nós nesse momento final do nosso podcast? Eu queria deixar um versículo que tá lá em Mateus 6. Mateus 6, versículo 22, né? E aí depois eu complemento. A palavra de Deus diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, o que eu
entendo e o que eu gostaria que você que está nos ouvindo hoje refletisse sobre isso, né? Nós somos um conjunto, nós não somos só espiritual, nós somos físico, nós somos emocional, né? Nós somos alma, mas o seu espiritual precisa estar muito legal, né? E para aquilo que você tá vivendo hoje, para aquilo que o que tá acontecendo com você hoje, né? O versículo diz assim: se os teus olhos forem bons, né? Então, se você estiver olhando isso de uma forma boa, se você estiver olhando isso de uma forma, não ficar olhando só as coisas ruins, não ficar olhando só as coisas negativas, não ficar vivendo só as coisas que não agradam ao Senhor, né? Talvez pessoas estão nos assistindo agora e estão nos ouvindo e tá na hora de cair a ficha, sabe? Tá na hora de entender um pouco isso, que você precisa sim da espiritualidade, você precisa ter um equilíbrio, né? Você precisa ter uma vida, buscar algo, né? Buscar em Jesus. Não tô falando aqui para você buscar placa A, placa B, né? Placa C. Não tô dizendo que você tem que ser membro da minha igreja, não é nada disso. O que eu tô dizendo para você aqui é que você tem que buscar a Jesus, né? Talvez você está nos assistindo aqui agora ou nos ouvindo e você vai dizer assim: poxa, eu não consigo me encontrar, como a gente disse aqui, né? Eu não consigo me encontrar, eu não consigo me achar, não sei qual que é o propósito, né? Talvez seja a hora de você dizer assim: poxa, eu já fiz tantas coisas, por que não tentar agora? Por que não buscar ao Senhor? Por que não buscar uma ajuda? E eu vou aproveitar aqui para dizer que eu já deveria ter dito lá atrás. Às vezes você precisa de uma ajuda médica e você vai ao médico, né? Você tá com um problema de saúde, você vai ao médico. Você tá com um problema psicológico, você vai atrás de um psicólogo. Você precisa de resolver uma questão jurídica, você vai num advogado, né? Você quer cuidar do seu físico, você procura um bom profissional. E o espiritual nosso também é assim. Então, assim, busque pessoas que você veja, que você sinta que ela é resolvida, ou que ela pode ser uma grande ajuda para você espiritual, e busque essas pessoas realmente para elas se ajudarem. É a questão dos mentores, né? Exato. Né? Exatamente. Hoje a gente tá vendo tanto, né? Acho que você também trabalha com isso, né? Você também trabalha com isso. Poxa, o quanto isso é importante, né? O quanto isso é importante, porque você também está se dispondo a dizer assim: poxa, eu posso ajudar, né, outras pessoas a se desenvolver. Então, faça isso, sabe? Pense dessa forma, né? E esqueçam, para de pensar um pouco nas questões assim, de olhar só para os problemas. Comece a olhar assim: poxa, o quanto isso vai me ajudar, ou o quanto me ajudar, o que eu digo o quanto eu posso tirar de coisas boas disso. Extrair, né? Os aprendizados. Extrair, né? Os aprendizados, né? Eu falo isso para minha mulher. Eu falo, como eu disse, a gente tem uma empresa e a gente está toda hora conversando o que a gente precisa fazer para melhorar, né? O que a gente precisa fazer para evoluir, como que a gente pode ver as crianças sendo mais felizes ainda, como que a gente pode ver os pais se divertindo ainda mais, sentindo vontade de estar no nosso espaço para ter esse tempo de família, né? Deixa inclusive aí o @, do seu espaço no Instagram para as pessoas que querem experimentar, ter essa experiência. Legal. Lá. Piquenique do Sorriso Colorido, né? A gente fica bem aqui entre Bragança e Vargem. Vale muito a pena, eu falo porque eu vejo a satisfação das crianças, eu vejo a satisfação dos pais. Por que eu deveria levar meus filhos lá? Pergunta que o cliente vai fazer para você. Legal. Então eu falo para você assim, para você viver realmente um tempo especial com seu filho. Okay. Sabe, você poder desfrutar de um momento que dificilmente as pessoas têm hoje, de poder, às vezes, sentar na mesa para tomar um café. Sim. Né? Sim. Ali eu tô falando que você vai sentar no chão, já abrir a toalha e colocar a sua comidinha ali, o seu piquenique, e você vai ter aquele tempo que você não vai esquentar a cabeça com nada. E a experiência que vai causar na criança, né? Exatamente. A experiência. E é muito legal, assim, né?
já que você me deu a abertura para eu falar do espaço. Claro, com certeza. Uma coisa que eu vejo muito legal, assim, que a gente recebe muitas famílias de São Paulo. Sim. Né? E aí quando chega ali e vê um coelhinho, vê um pintinho, vê um pato, vê um boi, vê um... Ficam maravilhadas, Parece, né? Que elas nunca viram aquilo. Só na cartilha. Parece não. Elas nunca viram Exato. aquilo presencialmente. Exato. Entendeu? E aquela experiência que o pai tá dando para ela vai marcar, pode ter certeza. Quando ela tiver com 30, Ninguém 40 rouba anos... experiências. Exato. Quando der 40 anos, ela vai falar assim, nossa, um dia meu pai me levou numa fazendinha. E olha que legal, um dia meu pai me levou e eu vou fazer isso com meu filho. Exatamente. Porque vai passando. Exato, vai passar. Entendeu? Vai passar, muito bacana. Muito então, legal. Eu acho que era isso que eu queria deixar, sabe? Olhe vamos olhar também um pouco para as coisas boas. Ok. Né? Vamos olhar para porque se os seus olhos são bons... Exato. Exatamente. Então, assim, se os seus olhos são bons, automaticamente, né, o restante vai ser bom. Sim, né? Sim. Porque é a visão, né? Exatamente. É a visão que eu tenho das situações. Pode ser o dia catastrófico na minha vida, mas ainda assim ele me permite lições, ele tem algo de bom para eu explorar. Né? Com certeza. E uma outra mensagem assim que eu vejo, até pelo aquilo que eu já ouvi, né, dos seus podcasts, assim, que eu vejo, é você ter equilíbrio em tudo, assim, sabe? Você não precisa ser só espiritual, você tem que ser só espiritual. Né? Você tem que ter o equilíbrio em tudo, tem que ter o equilíbrio emocional, tem que ter o equilíbrio físico. Eu falo que equilíbrio, né? Qual que é o papel do equilibrista? Eu falo que é você manter os pratos girando. Cada um vai girar uma velocidade, não é todos os pratos girando na mesma velocidade, mas todos os pratos girando em movimento. A minha vida espiritual tem que estar em movimento, a minha vida emocional tem que estar em movimento, a minha vida mental, o meu corpo tem que estar em movimento. Sim. Então, eu falo que muito do equilíbrio, eu lembro exatamente daquele personagem do circo. Aquele cara tentando equilibrar aqueles pratos e nenhum pode cair. E vai ter momentos que algum prato você vai precisar olhar mais para aquilo. Opa, esse prato aqui tá quase despencando. Peraí, então eu vou pôr um pouquinho de foco, um pouquinho de atenção, vou dar uma disciplinada nessa área da minha vida, porque é o que eu preciso para este momento. Mas isso não significa que os outros vão parar de girar porque você só olhou para aquilo. Mas é estar o tempo todo olhando os pratos girarem na sua frente, porque são os diversos papéis que a gente exerce como ser humano, né? Bom, então eu queria deixar para vocês aí uma dica de leitura de um livro que eu tô lendo, do Peter Scazzero, chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né? Como nós falamos aqui, desencadeie uma revolução em sua vida com Cristo, tá bom? Uma dica de um livro bem bacana, super leve de ler, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. É isso. Muito obrigada, Cleiton. Vou ler esse livro com toda certeza. Muito obrigada. De nada. Então, pra gente encerrar, primeiro eu quero agradecer a sua participação. Foi um bate-papo incrível. Gente, esse é o 4º episódio. Corra lá, assistam os outros que tá bem bacana. A gente teve a doutora Simoni Moraes aqui, médica do esporte, contribuiu muito para nossa evolução. Nós tivemos também o Dr. Renato, psicólogo, que trabalha com inteligência emocional, que também nos ajudou bastante na nossa evolução. Nós tivemos a Joana Teixeira, que ela também é uma representante, uma broker do mercado imobiliário e veio falar do papel da mulher. Sabe aquela mulher que às vezes está se sentindo não mais útil dentro da sociedade? Corra para o mercado imobiliário porque ele é inclusivo, ele está disponível para você. E hoje, com esse carinho, vou encerrar, que tá muito gostoso esse bate-papo. Eu ficaria aqui horas conversando com o pastor Cleiton. Eu também. Que a gente tem bastante coisa em comum e é gostoso falar de Jesus, né? Sim, é verdade. Mas eu vou encerrar. Então fique com essa palavra que ele deixou. Assista novamente, compartilhe esse podcast para aquelas pessoas que às vezes você sabe que está precisando ouvir essa palavra. Às vezes um direcionamento, ninguém está te convidando para ser crente, não é ser crente, mas é viver uma experiência com Deus, tá? Então fique com esse recadinho nesse podcast, compartilha, leva para mais pessoas, vamos abençoar mais vidas. Cleiton, se despeça aí do nosso público. Bom, primeiro eu queria te agradecer demais, né? Pela oportunidade. Eu que agradeço, imagina. Né, e assim, toda a sua equipe, o pessoal que está trabalhando com a gente. E agradecer você também que está nos assistindo, que realmente esse podcast seja abençoador, que possa de alguma forma
fazer com que você reflita, fazer com que você realmente veja se é isso mesmo, é o caminho que você está, o caminho que você deve seguir. Como a gente disse aqui, ninguém está pregando nenhuma placa de igreja, não está pregando nada, mas a gente está falando muito do amor de Deus e pode ter certeza, Jesus te ama demais, tá bom? Também te amo em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima. Até o próximo. Deixa nos comentários. Coloca lá nos comentários. Exato, coloca nos comentários que vai ter o próximo com toda certeza. Gente, fique com esse episódio e até o próximo On Time Podcast.